Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma construtora, né? A gente falou da Melnick, não sei como é que se pronuncia exatamente, no vídeo anterior, e hoje nós vamos falar sobre a Even, que tem participação na Melnick. Então, assim, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, ou até mesmo alguma sugestão, ou algum eventual erro que pode ter passado despercebido. Então vamos lá, tá, pessoal? Então, vamos na mesma dinâmica lá da Melnick. Vou falar sobre os resultados do terceiro TRI da Even, tá? Mais uma construtora aí. E depois da prévia operacional do quarto TRI que já saiu. Ela também é antiga, tá? 40 anos de história, planejamento, solidez financeira. Já entregou bastante empreendimento, né? Enfim, vamos lá, vamos passar. Com atuação ó, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, assim, a participação que eles têm lá no Rio Grande do Sul é com a Melnick, tá? Ó, com foco em empreendimentos residenciais de médio e médio alto padrão, tá? Vamos lá. Com satisfação que a administração da Eve apresenta seus resultados operacionais financeiros. A Eve lançou 3 empreendimentos, sendo um empreendimento. Então, eles não estão lançando tanto também não, tá? Sendo um em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul, né? Totalizando o VGV 264 milhões. A participação deles, 161, porque tem a participação da Melnick, né? Venda líquida, excluindo o extrato, 342 milhões. Um VSO de lançamento 49%. Então, assim, a Melnick também está com VSO de lançamento alto, tá? Em média de 11%, né? A média do passado não é tão... Venda líquida, 61% do segmento de médio, médio alto e luxo, né? Porque eles têm alguns segmentos mais baixos também. VGV, 2,7 bilhões em estoque, representa aí 22 meses. Volume de estoque concluído representa apenas 14%, então ela tem pouco estoque, tá? Diferente da Melnick, que tem um estoque um pouquinho maior. E 89% vai destacar que das unidades previstas para ser entregue em 2022, 89% já estão vendidos. Então ela vem vendendo bem, tá? Mesmo não estando lançando tanto. Compraram 2 terrenos em São Paulo, com VGV de 1,2 bi. Banco de terrenos, 58 projetos ou fases, totalizando VGV de 10 bi. Então ela tem um VGV absurdo, tá? Para os próximos trimestres. Em bairros nobres de São Paulo e Porto Alegre. Tipologias de médio, médio alto e alto padrão. 80% do land bank. Então é mais uma empresa aí de alto padrão, né? Assim como a Lavi, né? Entregamos 5 empreendimentos neste trimestre, sendo 4 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, tá? Receita líquida. Aí essa daqui é muito refletida por conta do passado também, tem a questão do método POC, margem apropriar, margem REF, né? 689 milhões, está crescendo, né? Porque eles vêm lançando bem. Margem bruta deles não está muito boa, 24%. E um lucro líquido de 31 milhões. Margem líquida de 8%. Um ROI baixo também, né? Consumiram caixa operacional, né? Porque estão lançando mais agora, ó, aquisição de terreno. Então eles vêm aqui adquirindo terreno para quando a Selic baixar, conseguir lançar mais, né? Mas tem um caixa aí, ó, 741 milhões, né? E aí eles botam essas métricas aqui de caixa sobre patrimônio, tá? Vamos lá. E aí falando aqui, através do investimento na Melnick, onde detém, ó, participação acionária de 41%. Por isso que eu falei no último vídeo que não faz muito sentido investir direto nela, né? Porque fica meio esquisito, né? Eu também não gosto dessa estrutura da empresa ter participação em outra construtora. Eu acho que gosto mais de uma... Se você quer investir numa empresa, investe nela direto, né? Porque acaba parecendo uma holding, né? A margem bruta deles, a gente viu que lá no terceiro TRI estava maior, tá? 2021. 30%, né? Caiu bastante, né? Aqui não tá nem mostrando o terceiro TRI, né? Só a receita que aumentou, a margem caiu, aqui eles nem botaram a margem, né? A margem EBITDA deles tinha até elevado, vem caindo já há um tempo já, né? Por conta dessa cenário aí de inflação, de alta de juros. O ROI deles bem baixinho também. Tem uma receita forte a apropriar, tá? Então a gente vê que isso aqui, ó, tende a melhorar. Tende a melhorar. Cadê a margem dos resultados a apropriar? Essa margem bruta aqui de 25%, né? Que estava 25%, e ela ia subir para 29%. Aqui no terceiro TRI provavelmente vai começar a subir também. A gente vê que a dívida, excluindo esse sistema de financiamento habitacional, já é 838 milhões, tá? Aí eles botam essa métrica, a dívida sobre patrimônio, porque se eles tiverem uma dívida que precisar vender alguma coisa, eles podem vender dos ativos deles, né? Que eles têm um ativo grande, tem um dinheirinho aí, né? Mas tá com uma dívida altinha, tá?
838 milhões. Ó, não vem lançando tanto assim, né? De repente aí vai lançar para os próximos trimestres, né? Mas um pouquinho mais que a Melnick, né? Vamos lá ver aqui outras métricas, né? VSO, um trimestre 14%, 11%. Aqui no meio tá terceiro tri, né? Não tinha visto, né? 2022. Então a margem bruta aqui, ó, a apropriada deu até uma quedinha. VSO de lançamento deles que melhorou bastante, né? 49,5%. Tava bem ruim em 2021, né? Land bank deles absurdo, então eles vêm expandido e tal. Mas a gente, se você parar para olhar aqui, a porcentagem em relação a EVE é bem menor do que o land bank total, porque por conta essas participações aí com a Melnick, né? Aí eu falando aqui um pouquinho mais dos lançamentos, o que é da Even, o que é da Melnick. Vamos adiante. Aqui falando das vendas líquidas, né? Excluindo um pouquinho de extrato. Deixa eu ver aqui de lançamento. Cresceu. Trimestral, o VSO deles, 11%. De sobre estoque baixo também, né? Mas eles não têm tanto estoque assim, né? Que a gente viu já. Não tem tanto estoque, a maioria está em lançamento. E as vendas totais eles até caíram, né? De 9 meses de 2021 para 2022. Então, assim, parece que eles não estão vendendo muito bem, não, tá? Só os que lançaram aqui que eles venderam um pouquinho mais, né? Mas ainda tem. Não tá com tanto lançamento. A gente viu ali em relação às unidades, né? Aqui por empresa, né? Merck, Kiev. Em relação ao ano de lançamento aqui, a gente vê que as vendas deles em 2022 vendeu um pouquinho aqui, que era de até 2016 e tal, mas a maior parte aqui, ó, é de lançamento de 2022, de 2021. Vendeu até um pouco aqui de 2019, tá? Interessante. Aqui excluindo a Merck, né, aqui embaixo. Aqui segmento, a gente vê que aqui é alto luxo, médio alto, compacto já é um pouquinho mais. Então tem um pouquinho de compacto. Esse econômico também tem um pouquinho aqui, loteamento, misto, comercial e hotel, bem pequenininho. Mas assim, por volta aí de 50 e pouco por cento é alto padrão. Uma parte aqui mais compacta, né? Ela tem um misto aí, tá? Aqui consolidado, né? A gente vê aqui Stone America mais ou menos a mesma coisa, tá? Só da Even. O extrato deles aqui, mas crescendo, né? Mas isso aqui é perfeitamente normal por conta da alta inflação. Mas parece que a Even está sofrendo um pouquinho mais, tá? 14% de crescimento de extrato. Aqui excluindo a América um pouquinho menor, né? Mas aqui em relação ao crescimento dos 9 meses, cresceu mais também, 15%. A gente vê aqui que o de extrato, 15%. Ainda é ok, né? Mas a gente vê que o terceiro tri cresceu bastante, tá? Quando chega no nível aqui próximo de 20%, já chega a ficar preocupante, tá? Essa faixa aqui de até 16, 15, né? O ideal é ficar entre 11 e 13, né? 10 e 13, mais ou menos. Venda de estoque pronto, ó. O que eu quis falar aqui? Vendemos 59 milhões, 14% do total, né? Só o estoque. Esses 376 milhões aqui, né? Teve um pouquinho de extrato, vendeu mais do que teve de extrato, né? E teve um estoquezinho que entrou aqui também, né? Que aumentou esse estoque. Então a gente vê que estoque da Even, unidade já concluída 375, é isso aqui? É isso mais ou menos, né? Boa parte aqui 2022, 2023, uma parte aqui para após 2023, né? Isso daqui é o que já foi concluído, né? 14%. Aqui excluindo a Melnick, é até um pouquinho menor, né? 12%. Mas assim, não faz muito sentido tu excluir, né? Porque eles têm participação lá na Melnick, né? Então acaba que é um risco deles também. Aqui eles não botaram dos anos anteriores porque o estoque é bem pequenininho, né? Que eles falaram, né? Anterior, né? A 2022. VGV do estoque, vamos lá, vamos passar isso aqui, que é muita coisa repetida, né? Evolução do estoque, aqui é trimestral, né? Então aqui do trimestre, aqui a gente vê que aumentou um pouquinho. Eles adquiriram 2 terrenos, está aumentando o banco de terrenos bastante, tá? Olha só, esse aumento aqui de 1,1 bi, ó. No segundo tri já tinha também comprado, ó, 5. Ó, eles compraram bastante terreno, estão segurando, não estão lançando tanto ainda, né?
para de repente, quando for um cenário mais favorável, conseguir começar a lançar mais, tá? A gente vê que o número de lançamentos aqui, ó, de alto foi maior, médio, loteamento aqui vem logo depois, econômico, médio, alto embaixo, compacto. Então parece que é uma mescla aqui de alto e médio padrão para também segmentos mais modestos, né? Aqui é consolidado, né? Aqui é só a Even. Mas esse de excluir também a Melnick, eu não vejo não vejo como muito interessante, porque ela tem própria participação lá, tá? Tem um pouquinho da dívida de terrenos, o que é caixa, o que é permuta física, o que é permuta financeira, né? Isso daqui é quando é permuta física, quando você dá apartamento em troca de pegar aqueles terrenos. Permuta financeira quando tu dá um dinheiro, quanto que ele tem caixa, a dívida que eles têm aqui, ó. Então alguma coisa que ainda não está no balanço, né? Então, boa parte aqui é permuta física, 40%, mas uma parte também é permuta financeira, né? Dinheiro que eles vão dar, né? E um dinheirinho aí que eles vão dar, também tem em caixa. Canteiro de obra ativa, alguns números operacionais, entregas. Então eles entregaram o VGVzinho agora, terceiro tri. Aí um pouquinho dos empreendimentos, né? De alto padrão, repasses. Vamos lá. Já viu muito disso aqui, receita de imóveis, receita de serviço. Então basicamente é venda de imóveis, tá? Esse daqui de serviço é bem pequenininho. Abertura da receita por venda de imóveis do ano. A gente vê que teve uma vendinha aqui de 2019, 2020, mas o grosso mesmo, ó, esses lançamentos atuais, tá? 2022, 2021. Tem um estoquezinho preso lá de 2017, 2018, mas bem pequenininho. Deixa eu ver que é a margem deles. Mas aqui eles ainda botam isso aqui, excluindo financiamentos. Então isso aqui é um fator de atenção, tá? Para quem quer estudar mais a fundo a empresa, porque se eles estão excluindo financiamento, é porque pode ser que essa margem seja menor ainda, tá? Não é uma margem excelente que eles tinham já, né? E veio caindo. Então a gente vê que aqui construção e terreno pesa mais aqui. A gente vê que a tendência é a margem subir, né? Que eles botam aqui, ó, margem apropriar, 28%. E se eles consideram o estoque aí 30%, voltar para o patamar que já era. Então eles não vão melhorar, né? Despesas comerciais, administrativas, gerais. Achei que mais ou menos em linha, tá? A porcentagem até aumentou um pouquinho, percentual em relação à receita. Uma provisão para contingência alta aqui, né? Então acho que eles estão esperando o distrato aumentar, tá? Acordos judiciais também, influenciado aí por conta de processo e tal. Que também é outro fator de atenção aí, tá? Na Melnick. Despesa financeira, ela também tem um dinheiro em caixa aí que gera receita financeira, né? Resultado financeiro positivo. A EBITDA deles caiu por conta da margem. Vamos lá, vamos prosseguir. Margem líquida também. Margem líquida só não caiu mais também por conta do resultado financeiro, assim como a Melnick, né? A gente vê que caiu bem também. Estrutura financeira. Então a gente vê que tem, ó. 402 milhões de sistema financeiro habitacional, tá? 402 milhões. E saldo de disponibilidade de 741 milhões. A dívida total aqui de 473, mas tem mais caixa do que dívida. Nossa geração de caixa aí, que eles chamam de cash burn, ficou negativo. Não sei se ele explica aqui, é por conta de quantas a receber também, né? 1,7 bi. Então eles estão esperando aí receber, né? Essas coisas receber, essa margem apropriar, ficar mais favorável, o movimento econômico também, para eles começarem a lançar mais, né? Parece, né? Acho que basicamente é isso aí, tá, pessoal? Deixa eu só abrir agora a prévia operacional. A gente continua falando da Even. Então, destaques, né? Prévia operacional do quarto tri, vamos ver como que ela previsão aí pro ano. 4 empreendimentos, sendo um em São Paulo. Então eles lançaram aqui 4 empreendimentos, sendo um em São Paulo e 3 no Rio Grande do Sul, né? Foi basicamente igual a Even, né? Eu acho. Só 35 milhões da Even. Então a gente vê que a Even tá entrando com menos dinheiro aqui nessas participações, né? Provavelmente, né? Para ter um percentual menor. Então a gente vê que caiu bastante de 2021 para 2022. A empresa está segurando os lançamentos, né? VSO de lançamento, a gente viu lá que da América também aumentou, mas VSO sobre estoque caindo, né?
VSO trimestral também cair. Então a empresa também não está conseguindo desovar, mas ela não tem tanto estoque, né? Não é esse o grande problema, tá? O extrato da empresa, ela até estava ficando alto, né? Aqui, ó, ficou um patamar, eles até conseguiram controlar um pouquinho mais, mas ainda está um patamar mais alto do que o histórico deles, tá? Tá? O extrato deles cresceu bastante, tá? Aqui, ó, 2021 para 2022. Então, tanto a Mel como a Eve parece que vem sofrendo um pouquinho com essa questão de extrato, tá? Ó, de extrato aqui no quarto tri, ó, 21%, tá? Em patamar alto, tá? Esse patamar de extrato, tá? Imagina por trimestre ter um extrato de 20%. Deixa eu ver aqui entregas em geral aí, mas isso aí é de obras, né, que estão sendo concluídas e tal. Cresceu bastante, mas isso aqui já era de imóveis do passado, né? Já tinham sido lançados. E eu acho que basicamente foi isso aí, né? Então, assim como eu falei da Melnick, eu não gostei muito da Even. Não vejo o sentido da gente investir na Melnick, porque a Even tem 40% de participação lá. Então, assim, mais uma construtora aí meia boca também, não gostei muito. Pode ser até que com o movimento macroeconômico essas construtoras subam, tá? Porque isso é perfeitamente natural, porque todo o setor vai ser beneficiado, tá? Com a baixa de juros, a melhoria da inflação, tem a baixa da inflação. Mas eu acho que tem construtoras melhores, né? Até a MRV, que é do segmento aí que sofre um pouquinho mais, né? Com empreendimentos lá nos Estados Unidos, tem tido um desempenho um pouquinho melhor que a Even e a Melnick, tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar no card aqui em cima as empresas que eu acho mais interessantes para vocês acompanharem. E comenta aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, sempre de maneira respeitosa, né? A gente não tem que ser torcedor da empresa, nosso dinheiro é para a gente tentar crescer ele e não ficar torcendo para a empresa, tá bom, pessoal? Forte abraço!